Vou mostrar para vocês o que está fazendo essa falsa liberdade religiosa. Por causa da falsa liberdade religiosa. Irmãos, a falsa liberdade religiosa quer levar o povo ao pluralismo religioso. Veja só a revista que a Igreja Adventista vai distribuir nas casas sobre a família plural. E aqui, inicialmente, nós temos aqui a foto de uma família onde busca-se estimular a tolerância, uma família plural. Por que é necessário começar em casa? Porque a criança é o adulto do amanhã, né? É o futuro, e esse futuro, se não bem trabalhado, se a gente de repente ausentar de ter um diálogo plural com esse futuro, a gente pode também estar criando futuramente um adulto intolerante, né? Então, nada melhor do que a OAB, enquanto casa, acolher a toda essa pluralidade, né? Então, irmãos, isso é a obra da liberdade religiosa. Ela quer trazer o pluralismo religioso para todas as famílias. Ou seja, quer banalizar a fé em Cristo. Nós sabemos que o único Deus que salva é o Deus que criou os céus, a terra e o mar. Não existe salvação em budismo, não existe salvação em hinduísmo, não existe salvação no espiritismo. O único que existe salvação é em Jesus Cristo. Mas o pluralismo religioso quer dizer que existe salvação em todo tipo de crença. E isso é muito sério, irmãos. E tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês. A Igreja de 27º dia está tentando colocar na mente de seus membros que o decreto dominical é uma profecia condicional. Eles estão querendo dizer que a Igreja Adventista ficou para levar a mensagem da liberdade religiosa para todo mundo. E se a igreja concluir essa obra de liberdade religiosa, o decreto dominical não virá mais, então terá o milênio de paz. Irmãos, eu quero dizer para vocês que isso não é verdade. Quando a irmã White fala de liberdade religiosa, ela fala da verdadeira liberdade religiosa. Qual é a verdadeira liberdade religiosa? É aquela que nós temos o direito de servir a Deus separado de todas as religiões. Ou seja, na Idade Média só podia servir a Deus se fosse na Igreja Católica. E para isso que nossos irmãos lutam por liberdade religiosa, para que nós pudéssemos servir a Deus separados, para ser um povo peculiar. A verdadeira liberdade religiosa não é aquela liberdade religiosa que nós se une com o espiritismo, se une com a bruxaria, se une com o budismo. Não, é aquela que nós podemos nos separar. O que diz a palavra de Deus? Separai-vos, não toqueis em nada imundo. Então nós temos que nos separar desse tipo de coisa. Então a igreja está pregando que se ela cumprir a sua missão de levar a liberdade religiosa para o mundo inteiro, então o decreto dominical não virá mais e aí virá o milênio de paz. Ou seja, ele diz que a liberdade religiosa veio para fazer a paz mundial. Essa é a paz da profecia, a falsa paz. A paz que quando ele dissesse paz e segurança, então viria a repetida destruição. É muito simples nós entender, irmãos, sobre a verdadeira liberdade religiosa. Os nossos irmãos valdenses, eles viviam em montanhas. Ali eles criavam seus filhos. Quando seus filhos estavam adultos, então ele despediu seus filhos para pregar a mensagem de Deus. Ali eles sabiam que às vezes nunca mais ia ver os seus filhos. Mas eles faziam isso porque eles amavam a Deus. Então a liberdade religiosa, ela foi adquirida com preço de sangue dos nossos irmãos. Não foi se unindo com o espiritismo. Não foi se unindo com o papado, não. Até porque se fosse para se unir com o papado, não precisava lutar pela liberdade religiosa. Então, nossos irmãos adquiriram a liberdade religiosa com preço de sangue, para que nós hoje pudéssemos ter a nossa fé de acordo com o ditame das nossas consciências. Mas agora, se for para todo mundo se unir com o espiritismo, de que vale essa liberdade religiosa? Ou seja, na lei da liberdade religiosa da Igreja Adventista, é assim. Se eu disser que a fé do meu irmão está errada, eu não estou mais dando liberdade para ele. E cadê a minha liberdade de avisar as pessoas? Porque respeitar a fé de todo mundo a gente respeita. Agora nós temos que avisar para as pessoas que se as pessoas não se converterem, não saírem daquele caminho, estão perdidas. Vamos supor, eu conheço muitas pessoas
que é espírita, que é umbanda, eu conheço. Eu nunca fui lá desafiar essas pessoas, eu nunca fui lá dizer nenhuma palavra de ofensa contra aquela pessoa. Mas é o meu dever alertar essa pessoa que se ela não sair daquele caminho de perdição, ela está perdida. É o meu dever dizer para ela que aquele caminho que ela está é errado. Então, mas conforme a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista, isso eu estou tirando a liberdade dessa pessoa. Isso eu estou discriminando essa religião. Eu estou com racismo religioso. Então, irmãos, isso é terrível. Isso é o fim. A liberdade religiosa que a irmã White fala é aquela que nós podemos servir a Deus conforme o ditame de nossa consciência. Ou seja, separado do mundo, separado das falsas religiões, separado do papado. A irmã White disse que nossos irmãos ensinavam seus filhos a aborrecer o papado. Essa é a verdadeira liberdade religiosa. Então eles estão querendo colocar na cabeça de todas as pessoas que o decreto dominical é uma profecia condicional. E que se a Igreja de 27º dia cumprir a sua missão de levar a liberdade religiosa para todos os países, o decreto dominical não virá. Então terá um milênio de paz. Conforme a profecia que a Damaris Moura está pregando, é que essa liberdade religiosa que eles estão promovendo foi profetizada por Ellen White, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia teria uma missão de levar a liberdade para todos os países. E se ela cumprisse a sua missão, então teria o milênio de paz. Irmãos, isso é satânico. A profecia do decreto dominical não é uma profecia condicional. Deus olhou para o futuro e viu o que ia acontecer. Está lá em Apocalipse, sobre a questão da marca da besta, do sinal da besta, da imagem da besta. Isso não é condicional. Isso tem que acontecer. Para isso, Deus levantou L.G. White para falar sobre esse assunto, explicar como seria. E agora eles querem dizer que a profecia não mais vai acontecer. Por quê? Porque a igreja vai cumprir sua missão. E a missão da igreja é levar a liberdade religiosa para todos os povos. E quando isso acontecer, não virá mais a lei dominical, mas sim o milênio de paz. Irmãos, isso é a apostasia dos últimos dias. É a apostasia ômega.